Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A escuridão sempre pareceu viva para Angélica. E, desde que se lembrava, ela sabia que algo a estava perseguindo, esperando pelo momento fatídico, algo que queria machucá-la. Você já é uma menina grande, disse sua mãe, deitando-a e ajustando cuidadosamente o cobertor. Você não percebe que não há nada lá? Está tudo aqui, bobinha, disse a mãe, batendo carinhosamente na testa de Angélica com o dedo. Vamos lá, cresça rápido e nada de que você tenha medo. Naquela noite inclemente e tempestuosa, em frente à janela, a menina se lembrou da mãe, que havia partido há pouco mais de um mês. A mulher ainda jovem havia desaparecido em questão de semanas, depois que os médicos lhe disseram que ela tinha câncer. Como eles descobriram? Ninguém sabia. Apenas a mãe de Angélica achava que o cansaço era do trabalho, das tarefas domésticas. E agora sua filha está sozinha. Colocando os braços em volta dos ombros, ela pressionou a testa contra o vidro frio e olhou para a escuridão. O primeiro andar da casa, e parecia que ali, além da janela, havia um abismo. Já passava da meia-noite no relógio, mas Angélica nem pensou em ir para a cama até que os passos, as apalpadelas de seu padrasto no quarto ao lado, silenciassem. Ele estava bêbado novamente. E quando ele estava bêbado, Angélica tinha quase mais medo dele do que vivia no escuro. Na verdade, John exigiu que ela o chamasse de Opaio desde o início, assim que ele se juntou à família, há 4 anos. Mas Angélica nunca havia pronunciado essa palavra para ele. Sim, ela não conhecia seu pai verdadeiro, sua mãe nunca havia lhe contado nada sobre ele, mas John? Ele nunca poderia ser um pai de verdade para ela. E nenhuma quantidade de doces, brinquedos e palavras doces sobre o quanto ele o amava sua filhinha o poderia mudar isso. E quando ele tentou lhe dar um abraço afetuoso, Angélica sentiu o aperto de um laço. A propósito, Angélica soube do laço muito cedo, porque seu avô tinha um em sua coleção de antiguidades. O avô tinha seu próprio quarto e, para Angélica, ele sempre pareceu uma caverna do tesouro. O que não estava lá? Livros enormes, tapetes coloridos, quadros estranhos que seu avô Robert chamava de gravuras. Um grande globo terrestre, nada parecido com os da escola. E sobre a enorme armadilha, seu avô disse que era uma antiguidade do século XIX. Quando Angélica era pequena, ela não entendia o que era o século XIX, nem mesmo o que seu avô dizia ajudava. Era uma época muito antiga, em que até seu próprio avô era um bebê. Robert também disse que essa armadilha já havia sido usada para caçar lobos especiais e mágicos. Mas a mamãe não gostava desse tipo de coisa. Ela dizia que, por causa dela, Angélica nunca deixaria de ter medo do escuro. Às vezes, a mãe até exigia que jogássemos aquela coisa fora, dizendo que, mesmo que ela estivesse na prateleira, mas ainda assim fosse desconfortável, a aura da casa estaria estragada. Mas o vovô apenas se afastava e dizia que a aura, se for de alguma natureza, estraga as pessoas, mas não as coisas com um bom histórico familiar. Filha! A voz calma do padrasto na porta tirou Angélica de seu estupor silencioso. Ela se encolheu e se virou. Angélica, abra o papai. Você está acordada. Está com medo de uma tempestade, pequena? A luz noturna está acesa, aí. Ela cerrou os dentes. Que tipo de criança ela é para ele? Há uma semana, ela completou 18 anos. Mas nenhuma comemoração, é claro, logo após o funeral de sua mãe, nenhum desejo. Ele só tinha passado aquele dia e isso foi tudo. O padrasto ficou bêbado de novo e continuou repetindo que o tempo voa, e que ela, para ele, sempre será uma filha do papai, pertencente somente a ele. Em geral, o padrasto dizia coisas estranhas quando estava bêbado. E quando estava sóbrio, ele fazia coisas estranhas. Por exemplo, ele adorava mover as coisas de um lugar para outro. Por exemplo, a xícara em que Angélica costumava tomar chá pela manhã. E então ele começava a dizer que não havia tocado em nada,
que era com a cabeça, o que, aparentemente, não é assim. Vá embora, por favor, estou cansada, quero dormir, vá embora, você está bêbado. A voz de Angélica soou insegura. O padrasto, do outro lado da porta, parecia passar as unhas pela porta. Não, o padrasto exalou roucamente e a porta se abriu. Ele entrou no quarto e fechou a porta. Por que está fugindo de mim? Não vou machucar meu filho. O padrasto lambeu os lábios e Angélica sentiu náuseas. De repente, sua mão se estendeu e apagou a luz noturna. Pequena, na forma de uma lanterna, da qual figuras de animais da floresta dançavam nas paredes e perto das estrelas, foi um presente de minha mãe há muito tempo e todas as noites ela queimava até de manhã. Acenda-a novamente, a voz de Angélica tremia. Ela não ousou se mover de seu assento. Não estava completamente escuro no quarto, afinal, havia luzes acesas no pátio e os raios pareciam cair incessantemente. Mas o desaparecimento da fonte de luz quente e reconfortante lhe deu um choque nos nervos. Tem medo do escuro, criança? O padrasto estava se aproximando. O que você quer? Vamos conversar amanhã. Estou cansada e... Você quer ir para a cama, minha filha? O padrasto lambeu os lábios novamente e soluçou embriagado. Angélica ofegou, seu corpo tremendo. Se você se apressar agora e pular no corredor, você pode acordar o vovô, ele o acalmará. O avô, embora tivesse 70 anos, não tinha medo de John e sempre protegia a filha e a neta de suas travessuras de bêbado. Exceto que o padrasto foi mais rápido do que Angélica e correu para ela primeiro. Bem em cima dela. Ele agarrou seus ombros, puxou-a com força contra si, virou-a e a empurrou para a cama. Seu grito ficou congelado, sem atravessar a mão suada que cobria sua boca. O que, você acha que cresceu e pode desobedecer seu pai? Ele tem 18 anos agora. Então tudo é possível, e bufou o padrasto. Angélica resistiu desesperadamente, mas as forças, triviais simplesmente por causa do peso de seu padrasto e o dela, não eram iguais. A fivela do cinto tilintou. As lágrimas nos olhos da garota obscureceram tudo ao seu redor. Pesadelo. Escuridão. Os piores medos que ela não havia permitido que se materializassem completamente em sua cabeça até agora se tornaram realidade. Angélica soltou um gemido baixo e lamentável. Mas o que pairava sobre ela não parava, apenas parecia se inflamar ainda mais. Uma grande, como essa, murmurou o padrasto em uma língua arrastada. Você saiu com os meninos, não foi? E o papai, então, separado? Bem, nada, eu vou lhe ensinar a obedecer. E, de repente, a porta se abriu. A luz do corredor iluminou a figura na soleira da porta, o avô. Em um instante, ele estava ao lado dela e, em seguida, uma força simplesmente arrancou o padrasto de Angélica, jogando-o para o lado como um saco de lixo. Mal, com dificuldade, ela percebeu que era seu avô. Mas ele sempre pareceu tão fraco. E aqui? Sentando-se na cama e corrigindo a si mesma. Puxando a camiseta do pijama rasgada por uma mão impiedosa de volta para os ombros nus, Angélica abriu os olhos e viu o padrasto, que mal havia começado a se levantar voo novamente, agora contra a parede. O avô apenas bateu o pé e depois o atingiu em cheio no rosto. John gritou alguma coisa, tentou revidar com os punhos, mas sua força não era igual e, além disso, ele estava enrolado em suas próprias calças. Finalmente, o avô lhe deu um último golpe, um último soco no coração, como eles chamam, e o padrasto apenas uivou e começou a rolar no chão. E o próximo golpe forte do avô claramente o privou de seus sentidos. Angélica. O avô se virou para a neta. Vista-se. Vovô, e ela começou, mas o olhar severo imediatamente anulou qualquer conversa e lentidão. A menina pegou um moletom, uma calça jeans. O avô agarrou o padrasto pelo pescoço e o levantou do chão. Não exatamente carregando-o, mas arrastando-o. Vovô, não o mate! Exclamou Angélica. Bem, o que você é? Sorriu o velho.
Ensine e isso é o suficiente para começar. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Angélica ficou paralisada. Nós vamos embora. Agora mesmo. O quê? Oh, neta. Eu não deveria ter esperado nada, pensei que talvez ela tivesse caído em si. Veja, ele perdeu seu rosto humano. Não. Estamos indo embora agora. Eu já decidi para onde. Obedeça ao seu avô e pegue suas coisas. Chamarei um táxi e o trancarei no quarto dos fundos. Ele acordará de manhã, chamará na varanda dos vizinhos. Ele não vai se perder. Ele viverá. Embora. Que criatura! Com um zumbido, o avô desapareceu pelo corredor. Angélica agiu, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Tirando a bolsa, deixando o que estava à mão. Ah, que sorte que, nos últimos tempos, o quarto estava em ordem e, pelo menos, ela não precisou procurar por longos documentos e todas as pequenas coisas necessárias. As lágrimas ainda não tinham secado, mas a garota ria nervosamente. O que está acontecendo? Há 5 minutos, ela estava sufocando sob o peso nojento do corpo de outra pessoa e agora está fazendo as malas. Para onde? Por que agora? De qualquer forma. Ela não queria ficar nesta casa. Mamãe. Você se foi, a menina sussurrou e fechou a gaveta da escrivaninha, pegando a última e mais preciosa caixa de sua mãe. Era uma coisa antiga, entalhada, na qual ela guardava pequenas coisas diferentes e memoráveis, como ela mesma dizia. E quando Angélica era apenas uma criança, ela adorava brincar com elas, remexendo-as como se fossem o conteúdo de um baú do tesouro. Pronta, libélula. O vovô está de volta. Ao longe, no apartamento, ouvia-se a gritaria bêbada do padrasto, que aparentemente havia recuperado os sentidos e estava batendo na porta, trancado no quarto. Em vez de responder, Angélica acenou com a cabeça. Ela saiu para o corredor e depois para o patamar. O avô não fechou a porta da frente, apenas a trancou. Agora, para o elevador e para o andar de baixo. Por que estamos indo? Para onde? Perguntou Angélica quando pararam no elevador. Robert não respondeu de imediato. Ele abriu o guarda-chuva para esconder a si mesmo e a sua neta da chuva, depois estendeu a mão e pegou o jato de água fria em sua mão e cantarolou, esfregando-o entre os dedos. Ele estava pensando nisso há muito tempo. Que ele não poderia continuar assim. Robert ficou em silêncio quando sua filha Selene decidiu voltar para John. Ela decidiu, como ela mesma disse, cansada de ser uma mulher sozinha. Eu criei a Angélica, logo ela será adulta, irá embora e então eu estarei sozinha? Disse ela indignada e ao mesmo tempo se justificando. Sim, eu cometi um erro. Cometi um erro terrível, minha vida inteira foi prejudicada. Mas o que vou fazer agora? Ficar sozinha até morrer? Pai, quem precisa de mim assim? Há tantos rapazes jovens, e aqui está o filho de um estranho, e mais estranho ainda, e com coisas estranhas. Não, John não é o melhor homem do mundo. Mas se ele não for, temo que esta seja a minha última chance. Robert não discutiu. Ele havia mantido a família unida por tantos anos. Ele havia negado a filha o direito a uma vida privada, onde, com uma palavra gentil, e onde, com severidade, ele a havia convencido de que a educação de Angélica era sua principal tarefa, seu dever como uma boa mãe. Ela pensou, então, realmente, será melhor. Uma pequena família vivia e assim, às vezes até, parecia que eles eram felizes. A mãe de Angélica era muito jovem quando sua filha nasceu, ela tinha apenas 20 anos. E não foi uma criança planejada. E o pai da filha? Era possível considerar que não existe de jeito nenhum. Quer dizer, a grosso modo, biologicamente, é claro que ele existia. Mas naquela história obscura, suja e cruel revelaram-se verdades ardentes o suficiente para que Selena recusasse qualquer ligação com esse homem. Somente seu pai confiava na verdade. E ele, sentindo-se imensamente culpado por permitir o que havia acontecido, concordou com ela.
Embora às vezes percebesse que não, ele não poderia ter evitado isso. Para ser mais preciso, ele poderia ter. Se Selena tivesse lhe contado tudo de uma vez, em vez de ser deixada sozinha com seu infortúnio. De modo geral, o vínculo entre pai e filha poderia ter se rompido, dividido como um iceberg sob o impacto das ondas, mas foi a aparência de Angélica que se tornou a cola salvadora para ela. O bebê lhes deu força. Angélica tinha tirado o pó de si mesma. Sem berçário. Porque, se há um avô que, com uma mente afiada e desenvolvida, ensinou a criança a contar e escrever, cuidou dela. E ao longo do caminho, antes e depois da aposentadoria, ele gastou generosamente a maior parte de seu salário com ela. Ela era sua historiadora e culturologista, especializada em folclore, não tão boa. Mas com o que o contador de Selena recebia, era suficiente para as necessidades da família. Angélica cresceu como uma criança tranquila e doméstica. Ela foi para a escola. Mas não fez muitos amigos. Em geral, com ela e no quintal ela levava poucas pessoas. Não por causa de seu estranho medo do escuro e de uma atitude sensível ao fato de que, às vezes, os objetos ao redor eram tão perceptíveis, não, só os mais próximos sabiam disso. Apenas Angélica era muito tímida, não demonstrava iniciativa em jogos. Mas ela estudava bem. Ela obedecia à sua mãe. E a mamãe ficava muito feliz com isso. Só às vezes lamentava o fato de não haver em sua filha uma paleta brilhante de emoções, aquele fogo que acontece em outras crianças. Mas, todas as vezes, ela dizia mentalmente a si mesma que deveria estar feliz com isso, pois talvez os erros de sua filha não se repetissem. Se ao menos Angélica nunca tivesse que passar pelo que ela passou em sua época. O avô Robert também viu como sua neta estava crescendo. Mas isso não o incomodou nem um pouco. Porque ele notou outra coisa. Angélica era tão sensata e inteligente além de sua idade, e daí se ela não corria pelo playground com as outras crianças? Mas, como se fosse um amendoim, ela decifrava tarefas de livros de matemática e física, discutia com entusiasmo com ele, um homem idoso, sobre os significados profundos das lendas do leste europeu e, de memória, conseguia recontar as datas mais importantes da história de Constantinopla, sem esquecer todos os nomes de pessoas importantes daquela época. Às vezes, a neta conversava com o avô sobre o futuro, sobre o que ela queria se tornar e sempre repetia que queria ser como ele e também estudar história, cultura e folclore. Você não ficaria entediado? Perguntou Robert com um olhar sardônico. É mais trabalho de escritório, não é uma aventura com tesouros, como nos filmes. Mas é interessante, Angélica invariavelmente respondia. E você pode. Você pode trabalhar muito sozinha. O que você é, não gosta da sociedade humana. Você é um urso, que sozinho no deserto da floresta é bom. Uma vez ele perguntou ao avô de sua neta. E se eu for um urso? Respondeu Angélica. É grande, ninguém vai lhe fazer mal. Não, vovô, eu adoro as pessoas. É só que... acho que sou outra coisa. Você é a única, sorriu Robert. E a melhor neta que já tive. E isso, acredite em mim, é ainda mais importante do que a ciência. E mesmo que você fique boba e esqueça seu alfabeto e seu nome, eu sempre amarei você. Muito tempo depois, olhando para trás, Robert pensou que não teria permitido que Selena ficasse com John. Mas, como se fosse um destino maligno, Robert passou quase 2 meses no hospital, primeiro com pneumonia e, depois, na véspera da alta, teve um ataque cardíaco. E quando ele retornou ao apartamento, descobriu-se que Selena não apenas trouxe um homem, mas também teve tempo de assinar com ele. E ela estava determinada que aquela era sua última chance de ser uma mulher. E exigiu que John fizesse o check-in no apartamento. Ela disse que, se ele não o fizesse, ela iria embora, arrumaria suas coisas e sua filha, e ela e seu marido iriam embora. Robert, com o coração partido, concordou com tudo. Mas ele não tirava os olhos do genro. Ele o repreendia quando bebia e, nos primeiros anos, John parecia obedecer.
Ele trabalhou, no entanto, em diferentes lugares, depois como carregador, depois como guarda no armazém. Mas Selena floresceu com ele. Ela começou a usar maquiagem e vestidos. Cozinhou um delicioso jantar para o retorno do esposo, pois ele trabalhava perto de casa e tinha tempo para ser padrinho. Selena não se cansava de falar sobre como estava feliz. Robert, depois de sua doença, quando o mundo, de uma perna a outra, de repente começou a se sentir culpado. Isso, por causa da longa e fatal desobediência de sua filha e de um grande desejo de cuidar de sua neta, condenou Selena a uma vida de mulher solitária. Robert havia dito repetidamente a John que ele era um estranho aqui e que não tinha o direito de criar Angélica, em geral ele não deveria se aproximar demais dela. "O que você vai fazer comigo, velhote?" John esbravejou. "Você mesmo vai acabar se quebrando logo. Você não sai dos hospitais." Na verdade, isso era apenas metade da verdade. Robert era muito velho. Ele estava tentando cuidar de sua saúde. Era um pouco mais alto do que o genro, mais largo do que ele e, em princípio, nunca se queixou de não se sentir bem depois de sair do hospital. Robert sempre acreditou que os homens de sua família eram fortes. Seu bisavô tinha vivido até os 104 anos e manteve uma grande fazenda no vilarejo até o fim, mandando em todo o mundo, de modo que até os ratos estavam em uma corda. Robert não corria, comia sem excessos, mas amanhã começou a se exercitar e até foi para a academia, comprou uma assinatura. O que, por sinal, é muito engraçado, Selena. Se você quer que seu pai seja um homem velho, sinto muito, minha filha, isso não vai acontecer. Sim, ele está doente, como todas as pessoas. Mas isso é motivo para desistir de repente? O tempo passou. E um dia Robert percebeu que não, John estava olhando para Angélica por um motivo, o bastardo. De repente, ele começou a lançar frases que aqui, ela terá 18 anos, será uma noiva, será uma menina no próprio suco e deve, portanto, proteger dos noivos. Robert não conseguia ouvir como Selena leva esses discursos como uma piada, até mesmo feliz que o padrasto, você vê, pronto com antecedência para proteger a honra da enteada. Quando ficou claro que Selena estava doente, Robert sugeriu que vendêssemos o apartamento e iniciássemos o tratamento. Ele também se ofereceu para vender sua casa no vilarejo. Mas ela se opôs. Não, não posso fazer isso com a Angélica. Esse é o futuro dela, ela precisa de um bom lugar para morar. E eu? Acho que chegou a minha hora. Acho que é por causa do meu jeito de ser. Robert teve vontade de bater nela pela única vez em sua vida. Dar um tapa nela para fazê-la ver a razão e parar de falar bobagem. Porque há muito tempo ele havia decidido por si mesmo que o que havia acontecido não era culpa de Selena. Ela era muito jovem. Ele não procurou ninguém para pedir ajuda. Eles poderiam ter ido embora, fugido para a cidade e depois. Depois da morte de sua filha, Robert só não caiu no abismo negro do desespero porque sabia que Angélica precisava de sua ajuda. Ele percebeu que com John não poderia mais viver sob o mesmo teto. Ele não tinha vergonha de beber em casa e, em todas as tentativas de falar, gritava que estava de luto e geralmente se registrava aqui. Robert decidiu fazer outra coisa para ir embora, levando Angélica com ele, é claro, e depois já vender o apartamento. Aos poucos, ele começou a se inteirar de tudo, e o lugar para onde ir, se preparou. Mas foi assim que tudo aconteceu. Ele teve que se apressar. E agora, quando eles estavam na entrada, todos esses eventos e decisões do passado passaram diante de seus olhos. Vovô, para onde estamos indo? Talvez. Deveríamos voltar e... Ok, Dragonfly, me escute. Robert se virou para a neta e colocou a mão em seu ombro. Eu ia lhe contar tudo isso mais tarde, como está acontecendo agora. Não podemos continuar vivendo com esse homem. Você, uma menina grande, deveria perceber. Sou um homem velho, é claro, mas vou cuidar de você. Há um lugar onde podemos ficar enquanto decidimos tudo. Vamos sair da cidade. Vovô, o que há de errado? Tenho que me preparar para entrar no ano que vem. E quanto a mim?
Há uma biblioteca na cidade. Angélica não percebeu que seus pensamentos estavam ocupados com assuntos tão triviais do futuro. Mas eles surgiram em sua mente como uma barreira que a protegia do gosto residual do ataque. Você vai, respondeu Robert. Já estamos em setembro, você terá muito tempo para se preparar para a entrada. Sinto muito, Libélula, acrescentou ele mais calmamente. Eu deveria ter levado você antes, o velho tolo. Fiquei pensando que tinha de terminar isso e aquilo. Para o inferno com tudo isso, só para mantê-lo seguro. A culpa não é sua, avô, tremeu a voz de Angélica. Por que mamãe o trouxe? Ele é meu. Ele é meu. Sua mãe simplesmente amou e não deu ouvidos à mente dela, isso acontece na vida. Bem, neta, não chore. Quero voltar e desatarrachar a cabeça dele. Angélica soluçou e abraçou o avô. Não faça isso. Vamos mesmo. Para o fim do mundo. E para onde estamos indo? Com seus amigos? Não, Libélula. Estamos indo para minha pequena terra natal. Para a aldeia dos javalis. Oh, isso foi tudo o que a garota conseguiu dizer. Ela teria ficado menos surpresa se seu avô tivesse lhe dito que eles estavam indo para, digamos, Paris. Angélica sabia que aquele vilarejo ficava em algum lugar distante, mas ela nunca tinha estado lá. Seu avô havia lhe contado uma vez, quando ela ainda era uma garotinha, sobre esses lugares. Como eles eram livres e bonitos. Mas então a mamãe o ouviu e gritou com o avô. Ele lhe disse que não deveria contar à filha, que ela já estava farta daquele lugar maldito. Mas as lembranças eram tão vagas e antigas que Angélica não perguntou nada sobre isso agora. O ataque abominável de seu padrasto havia colocado a garota em uma espécie de transe, agora ela estava pronta para fazer qualquer coisa, desde que estivesse longe daqui. Finalmente, um táxi parou. O motorista, um cara sorridente e tagarela que se apresentou como Vasily, carregou as coisas dos passageiros e, sob o pretexto de que tinha um turno em comum hoje, levou-os para a estação. E o dono do pub me disse, e não se preocupe, hoje estamos calmos. O que ele faz quando não está calmo? Não inveja o seu marido. Murmurou o cara, cuidadosamente ocupando um lugar no estacionamento. É isso mesmo, aqui estamos. A que horas chega o trem? Nós chegaremos lá, respondeu Robert, contando as passagens com uma recompensa pela viagem e pelo chá. Vovô, você já comprou as passagens? Angélica ficou surpresa. Não, mas o mais próximo sai. Robert olhou para seu relógio de pulso. Em 3 horas. Se não houver passagens para ele, então iremos em seguida. Vovô, ele está. Ele está procurando por nós? Quem sabe? Mas não tenha medo, sorriu o velho. Não vou deixar que ele faça mal a vocês. Agora, vamos para os bois, descansar e continuar com nossas vidas pouco a pouco. Olha, Libélula, tem um buffet 24 horas. Que tal as tortas, não saudáveis, fritas, mas saborosas? Eu vou. Sorriu Angélica. Por sorte, havia passagens de trem disponíveis. Robert pagou por um compartimento inteiro de uma vez para que nenhuma alma viva interferisse na viagem. Infelizmente, não temos frango assado nem ovos cozidos, mas há um vagão-restaurante, então não passaremos fome. Me dê essa sacola, neta. Cuidado, coloque-a aqui. Algo tilintou na sacola e Robert a colocou com cuidado. Angélica franziu a testa, parecia uma caixa. Vovô. Há alguma armadilha aí dentro? Robert assentiu com a cabeça. Vovô. Você disse à mamãe que ia jogar isso fora. Sim, saiu errado. Mas essa memória é minha. Uma armadilha? O que é isso? Oh, Libélula. Eu lhe contarei mais tarde, mas por enquanto. Ele não pede comida ou bebida e não vai pular debaixo da prateleira, ele não vai morder, vai? Portanto, esqueça isso por enquanto, esqueça. É melhor arrumarmos a cama, e você vai dormir. Oh,
Veja, que olhos sonolentos. Angélica concordou. Agora, sob o barulho medido das rodas, quando a cada momento o trem se distanciava mais e mais, ela de repente se sentiu tão cansada. Ainda assim, ela queria se lavar para limpar com uma flanela todos os vestígios do toque do padrasto, mas agora era impossível e, portanto, ela poderia esperar. De manhã cedo, quando já estava amanhecendo, o avô acordou Angélica para admirar a vista do lado de fora da janela. Era realmente uma visão impressionante. O trem passava velozmente pelo rio, sobre um vasto prado em frente ao qual as vacas pastavam. O verão estava correndo, voando para o fim, e o gado caminhava sobre os últimos pastos suculentos. Logo depois, o chá foi tomado e o café da manhã foi servido pelo maestro, e Angélica mergulhou no que mais amava no mundo, a história do avô. Ele lhe contou por onde passariam em breve e, então, a visão de uma meia-estação ou de algum vilarejo adquiriu um significado especial, profundo e fascinante. O que vamos fazer lá, vovô? Viva, neta! Já passamos muito tempo na cidade. E você nunca viu outra coisa em sua vida. Eu tenho uma casa lá. Uma casa de verdade? Suspirou Angélica. Bem, não uma de brinquedo, sorriu Robert. Ela foi construída há mais de um século. Tem um terreno sólido. É verdade que quase toda ela estava de pé. O que você quer dizer com o quase? Bem, havia pessoas que ficavam de olho nas coisas para que não caíssem. Mas, no fim das contas, viveremos em um terreno baldio, neta. Mas acredite, é isso que fará bem ao nosso coração agora. A estrada durou muito tempo. Às vezes, saíamos em pequenas estações para esticar as pernas. E o vovô também sempre comprava algo para fritar sementes ou peixe seco caseiro. Angélica provava tudo com apreensão e até mesmo lágrimas que mamãe não aprovaria cozidas por pessoas desconhecidas, não se sabe em que condições. Mas Angélica também acreditava em seu avô favorito. Vovô, bem, que cidade é essa? Disse Angélica surpresa, saindo da tela do smartphone, no qual estava sentada há meia hora. Já é quase uma cidade. Sim, os javalis selvagens mudaram. Mas, felizmente, a civilização está chegando aos poucos e o espírito dos antigos, como eles chamam, continua vivo. E você, o que é você, bastante urbano em mim? O que mais? Angélica encolheu os ombros. É isso que quero dizer. Considere, a vida real não viu. Não, eu deveria ter sido mais determinada e, pelo menos algumas vezes, ter conseguido isso. Veja, e eu não teria me tornado uma gorda assim. Enviando ao avô um sorriso para mostrar que entendia a piada, Angélica voltou às informações que estava estudando. Em suma, era muito interessante. Os primeiros assentamentos no lugar de Cabanchiqui surgiram há pelo menos 400 anos, e ainda nessas partes restavam muitos monumentos arquitetônicos dos séculos XIX e até XVIII. A casa do comerciante Volko, agora transformada em um museu, onde os objetos do passado e alguns achados arqueológicos foram exibidos. Não muito longe da vila começavam os territórios reservados, e provavelmente, como foi dito em um dos artigos, foi a proximidade de uma natureza verdadeiramente intocada que explicou o fato de as florestas não terem sido reservadas, mas as mais comuns, quase adjacentes ao Cabanchiqui, sim, inalteradas. Ou seja, elas eram felizes nas estações certas, com uma abundância de frutas silvestres e cogumelos, e também havia todos os tipos de animais, lebres, martas e até alces, e alguém disse lobos. Quanto a esse último, no entanto, o jornalista que escreveu o artigo tinha muitas dúvidas e especificou que os lobos não eram vistos oficialmente nessas regiões há 100 anos, portanto, todas essas histórias não eram mais verdadeiras do que os rumores sobre lobisomens que circulavam por Cabanchiqui há séculos. Vovô, há uma cerca em volta da nossa casa? Perguntou Angélica de repente. Há uma boa cerca. É boa o suficiente para impedir a entrada de animais estranhos. As portas e janelas estão trancadas? Por que você pergunta, neta, você tem medo de ladrões? Brincando misteriosamente com as sobrancelhas, o avô perguntou e Angélica sorriu involuntariamente.
É que estamos indo morar sozinhos. Não tenha medo. Os bandidos de fora não vão para lá. Ladrões, também, em Cabanchiqui, não houve nenhum nos últimos 30 anos. Por quê? Se você souber demais, as Martas o levarão para a floresta. O avô disse algo incompreensível e apontou o dedo para a neta. Angélica deu de ombros e mudou de profissão, embora tivesse poucas pessoas que pudesse chamar de amigas na cidade, e era necessário, é claro, informá-las de que ela havia partido. Por fim, o trem parou. Começou a correria de sempre para pegar as coisas, verificar se nada havia sido esquecido e depois voltar para buscar o que havia sido esquecido. Em seguida, esperamos o ônibus e depois de ficarmos um pouco confusos, quase fomos na direção oposta. Em resumo, quando finalmente chegamos a Cabanchiqui, Angélica estava cansada. Mas, é claro, ela estava olhando para os lados, para o que quer que abrisse seus olhos. Era difícil dizer que se tratava de um vilarejo, se fossemos seguir uma ideia clássica dele. Estrada de asfalto, prédios modernos, correio, lojas. Ao longe, era possível ver os telhados de casas enormes daquele tipo. Robert explicou que ela estava espremida no território da vila de chalés de Cabanchiqui, como um chalé, mas com um número considerável de propriedades desse tipo, nas quais eles vivem o ano todo. Mas logo tudo isso foi deixado de lado. O ar estava fresco, incrivelmente perfumado, cheio do aroma das gramas do prado. O vento trazia o frescor do rio e o mugido distante das vacas. Angélica sugeriu pegar um táxi quando eles desceram do ônibus, mas Robert disse que era uma caminhada ridícula de 5 minutos. Mas deve ter levado meia hora e, com a maneira como a bagagem arrastava suas mãos, parecia uma eternidade. Eles passaram por todas as casas da cidade. Angélica se sentiu estranha. Porque eles não os encaravam, mas alguns dos idosos de repente começaram a dizer algo para os outros quando os viram. De repente, Angélica pensou no fato de que seu avô nunca havia falado sobre sua vida passada. Ou seja, sobre o tempo antes de ele se mudar para a cidade. E agora isso parecia estranho para ela. Afinal de contas, com Robert, ao que parecia, a neta podia se comunicar com quase tudo no mundo. Então, por que esse período de sua vida não foi abordado? Ela não podia acreditar que seu avô não tinha nada para contar sobre sua juventude. Mas o que ele contava eram fragmentos. Como se fossem pedaços da história antiga arrancados, algumas palavras apagadas e assim apresentados. E não está claro para você curioso para o horror do que existe, de fato, o que existe? Uau! Vovô, isso é sua casa? Admirou-se Angélica, quando finalmente deixaram a cidade. Ou melhor, eles deixaram a última de suas casas algumas centenas de metros atrás deles. O avô e a neta pararam em frente a uma casa de tijolos de 2 andares com telhado de telha, que já deve ter sido vermelha, mas que agora havia perdido a riqueza da cor. As janelas estavam fechadas com tábuas. A tinta havia descascado das paredes, expondo a alvenaria. De repente, a garota achou que a casa parecia um animal enorme em estado de hibernação. Um longo período de inatividade a tornará bastante pesada, desajeitada, e o pelo em suas laterais havia se acumulado, em alguns lugares caindo, expondo a base da pele. Que absurdo às vezes me ocorre! Balançando a cabeça e encolhendo os ombros, Angélica se aproximou do portão de ferro forjado, coberto com alguma vegetação, tocou as barras pretas com os dedos, parecia ter sido pintado pelo menos no ano passado, caso contrário, estaria enferrujado há tantos anos. Houve um rangido agudo e uivante, o avô destrancou a fechadura do portão e agora, com esforço, empurrou-o para a frente, abrindo-o. Bem-vinda ao nosso domínio, disse ele em um tom importante para a neta, levantando o chapéu acima da cabeça. Desde que Angélica se lembrava, o avô sempre gostou de chapéus, e no verão, ele sempre usava chapéus de tecido de vela de cor clara, o que lhe dava, junto com a barba e o bigode bem feitos, a aparência de um velho professor. Essa semelhança, a propósito, não prejudicava o hábito do avô de usar, por baixo dos ternos, camisas sem gravata e camisetas de barracas de jovens brilhantes, com estampas ousadas e inscrições chamativas. A varanda da frente da casa inspirava apreensão, mas ela não falhou quando Angélica entrou nela.
Foi sua vez de abrir as portas, e elas se abriram com um rangido igualmente estridente. Oh, que bagunça! Robert balançou a cabeça. Vou ter que trabalhar aqui. A calefação? Perguntou Angélica, subitamente preocupada com o conforto de sua nova casa. Da caldeira no porão. Comprei uma caldeira nova há 3 anos, mas ela estava fora de serviço. A garota apenas balançou a cabeça. Era surpreendente e estranho que o avô estivesse tão preocupado com o lugar onde ninguém morava há muitos anos, onde eles nem mesmo saíam de férias. É verdade que agora estava claro que, quando o avô saiu, como ele disse, a negócios, ele provavelmente veio aqui para ver como a casa estava. Um saguão espaçoso com uma ampla escadaria que levava ao primeiro andar criava a ilusão de que a casa era muito maior do que parecia do lado de fora. Observando seu avô, Angélica achou que ele tinha aceitado a partida abrupta com muito mais calma do que ela. Com o olhar mais despreocupado no rosto, armado com as ferramentas adequadas, Robert começou a abrir as janelas. Não todas, é claro, disse ele, mas primeiro ele tornaria habitáveis os cômodos que precisavam ser habitados, e depois faria o resto. Aqui está a cozinha, e o vovô acompanhou a neta pela casa como um guia turístico. Cozinhamos com gás, então amanhã irei à loja da vila para comprar um botijão. Vovô, as lojas do vilarejo acabaram, era assim que se chamavam e Angélica o corrigiu timidamente. Bem, para a loja. A essência é a mesma, tudo pode ser comprado. A cozinha assustou Angélica um pouco, os fogões a gás lhe pareceram, a princípio, bestas incompreensíveis de se operar. E o lugar estava tão sujo. Sim, temos que limpar bem, como se o avô lesse sua mente. Para não sofrermos, amanhã trarei um trabalhador da vila, ele nos ajudará. Venha, vou lhe mostrar a sala de estar. Vovô. É. Como em um museu. Gritou a menina, quando os móveis foram derrubados acompanhados por nuvens crescentes de poeira, que se tornaram brancas e beges com o tempo, cobertas por um pano. Angélica já havia notado antes que o interior da casa parecia muito e antiquado. Sob os tetos havia molduras extravagantes com cachos de uvas e algumas figuras de pessoas ou animais. E agora os móveis foram encontrados, feitos de madeira natural, ao que parecia. A garota passou as pontas dos dedos pela superfície laqueada, suspirou. Impossível. Impossível. E toda essa beleza ficou parada por anos? Ela até sentiu pena da casa. Era um pensamento estranho, mas Angélica pensou que se não fosse apenas um prédio, mas um ser vivo, provavelmente seria uma pena que existisse assim, sem donos. A chaminé é real? Perguntei ao meu avô e ele acenou com a cabeça em resposta. Em seguida, fomos para o primeiro andar, onde, de acordo com Robert, havia salas de estar, 2 quartos de hóspedes e também um escritório. Bem, vamos ficar com esses, decidiu o velho, mostrando à neta os 2 quartos adjacentes. E, embora ela não tenha dito nada, pareceu-lhe que seu quarto havia pertencido a uma mulher? Ela podia dizer isso pela aparência da cama, seus 4 postes eram cobertos com esculturas florais, e havia uma mesa com um espelho triplo contra a parede. A moça torceu o nariz para o papel de parede, que devia ser dos anos 50, mas que nesse quarto, na parede ao lado da cama, estava literalmente caindo e endurecendo de forma alarmante. Mas como ela agora ia morar aqui, ou melhor, ia morar aqui por um tempo, ela tinha que aguentar tudo isso. E para se acostumar, Angélica decidiu colocar algumas de suas coisas no quarto o mais rápido possível. A caixa de joias de sua mãe na mesa espelhada, sua luz noturna favorita na mesa de cabeceira? A garota ficou paralisada. Então, ela remexeu na bolsa novamente. A luz noturna havia sumido. Não, ela não a havia perdido, ela a havia deixado no quarto do apartamento da cidade, ela a havia esquecido. Oh, libélula! Como uma garotinha, realmente! Suspirou o vovô, quando Angélica compartilhou sua tristeza com ele. Mas não é bom dormir com a luz. Vovô! Por favor, não comece! Disse Angélica, quase chorando. Ela mesma se deu conta da estupidez de já ter 18 anos e ter medo do escuro. Mas ela não conseguia evitar.
Não estou xingando, Robert acenou com as mãos. Não é nada disso. Antigamente, até os adultos costumavam ter medo do escuro, era normal. Especialmente em vilarejos como este, e ele acrescentou com mais calma, e depois abraçou a neta. Bem, deixe o telefone ligado à noite, coloque-o na mesa de cabeceira. Amanhã vou dar uma olhada na loja da vila, talvez eles tenham lâmpadas. Ou você pode acender uma vela. Não, Angélica se acalmou e até sorriu. Eu não quero uma vela, e se houver um incêndio? E antigamente, como eles viviam com elas, hein? E nada, eles não queimavam tudo e em todo lugar. Então, provavelmente. É isso mesmo, Robert assentiu. Antigamente, vivíamos sem a internet, mas, em muitos aspectos, éramos inteligentes, e em alguns aspectos, entendíamos mais do que agora. Bem, agora que já demos uma olhada, neta, vamos voltar para a cidade e pedir o jantar. Eu pediria sushi também, acrescentou o vovô em um tom de oliga, mas receio que a área de entrega não se estenda até os bois. Você deveria descansar um pouco, vovô, Angélica odiava ser fraca. Afinal de contas, ela é tão jovem e o vovô é velho. Por que eu não vou? Você escreve o que comprar. Tudo bem, ela concordou. Antes de ir à loja, ela ainda descobriu que o abastecimento de água da casa tem novamente aquecimento por caldeira e, em princípio, a qualidade da água não é assustadora. Assim, Angélica foi às compras quase de bom humor. Foi agradável e estranho, ao mesmo tempo, caminhar pela rua vazia, ouvindo o silêncio. Não, é claro, o silêncio não era absoluto, mas com o barulho de fundo da cidade, parecia simplesmente fantástico. Descobriu-se que havia várias lojas em Cabanchiqui, mas Angélica teve a sorte de ir direto para a maior delas, onde havia tudo o que estava na lista e também, para seu deleite, lâmpadas noturnas. Angélica escolheu a que tinha a forma de um urso em rosa claro. A vendedora atrás do balcão não se intrometeu com perguntas, mas ainda assim perguntou se era verdade que Robert estava de volta. Dizem que o viram, caminhando em direção à mansão. Bem, Angélica se esticou, sem saber bem o que dizer. Não vamos nos demorar. Vamos descansar um pouco. Bem, disse a vendedora e olhou para ela com estranheza, faça uma reverência a ele por nós, Sidorov. E diga a ele que os Valqueirs ainda vivem aqui também. E que as pedras se lembram. Eu vou, Angélica apertou os olhos. Ela não esperava que seu avô fosse uma pessoa tão famosa. Mas, aparentemente, apenas seus contemporâneos viviam aqui, e talvez ele tenha lhes escrito cartas. Finalmente, carregada com as malas, Angélica foi para fora. O sol estava se pondo no crepúsculo, mudando a luz dourada para um suave tom carmesim. A garota ficou subitamente comovida com a ideia de que o crepúsculo logo chegaria. Como ela estava irritada com seus próprios medos tolos e infundados. A estrada para casa seguia em uma fita. Angélica passou por uma mulher com uma cesta cheia, ao que parecia, da colheita antecipada de cogumelos, e a garota fez uma anotação em sua mente para oferecer ao avô que fosse colher cogumelos. 4 cabras também passaram, os animais eram mantidos em um rebanho e conduzidos pelo menino descalço, que não estava prestando atenção ao novo morador Cabanchiqui, muito concentrado em não deixar seu pequeno rebanho fugir, e ainda cantarolava embaixo do nariz. Garota, precisa de uma carona? O barulho dos pneus do carro que se aproximava por trás e a voz do homem que espreitava do banco do motorista tiraram Angélica de seu estado de reflexão agradável, quase meditativo. Não, obrigada, respondeu ela educadamente, e até sorriu, e acelerou um pouco o passo. Não que Angélica estivesse com medo, mas era um pouco desagradável quando você estava sozinha na estrada, a escuridão estava se aproximando e, atrás de você, aparecia um carro com 4 homens estranhos? O que eles estão fazendo? Um dos homens que estava atrás acenou com a cabeça. Entre, nós lhe daremos uma carona. Eles estão com medo? O motorista sorriu. Por quê? Você é uma garota da cidade? Angélica estremeceu. Isso não é bom o suficiente. O que fazemos agora?
Damos meia volta e voltamos para a cidade, onde há pessoas? Deixamos as malas pesadas e fugimos? Qual é o problema? Um novo participante dos eventos que se desenrolavam no crepúsculo se aproximou vindo da direção da vila, assim como o carro, mas em uma bicicleta. Ele era um sujeito alto, de cabelos loiros, com óculos redondos e antiquados, e Angélica, embora a situação não permitisse pensar em pessoas de fora, achou que ele parecia um estudante dos antigos filmes soviéticos que seu avô gostava de assistir. Ele até se vestia de forma semelhante, com camisa xadrez e colete por cima. Mas os jeans e os tênis, é claro, eram um detalhe bastante moderno. Ei, Alexander, ele cerrou os dentes e desviou o olhar do cara no banco do motorista do carro. Não, eu só estava oferecendo uma carona. Bem, o loiro sorriu e diminuiu completamente a velocidade, parando a moto de modo que ela ficasse exatamente entre o carro e Angélica. Você me daria uma carona? Vamos lá. Falou outro garoto do carro. Nós não fizemos nada de errado. Não fizemos nada de errado. Me desculpe. Tudo bem, vamos lá, pessoal. E no momento seguinte o motorista pisou no acelerador e o carro acelerou, e lá, bem à frente, virou em uma bifurcação, indo agora em direção à cidade, como se fosse para algum lugar. Está tudo bem. A loira se virou para Angélica. Obrigada, ela sorriu. Sim, você me salvou. Não, ela respondeu. É Max e seus amigos, eles são locais. Ou ligas, é claro, mas geralmente tipos inofensivos. Mas parece que a companhia deles a assustou. Mesmo que seja só um pouco. Eu realmente só vim para cá há pouco tempo, hoje mesmo. Vim com meu avô, completamente ousado para me comunicar com um estranho. Angélica acenou com a mão, apontando para a casa dela. É onde moramos. Ah, então Robert está de volta, disse o rapaz pensativo e lançou a Angélica um olhar muito estranho. Posso lhe oferecer os serviços cavalheirescos de um acompanhante? Em geral, estamos bem seguros aqui, mas ainda assim. Eu não gostaria de interferir em seus planos, disse Angélica apressadamente e corou de vergonha. Você não está interferindo, porque estou apenas dando um passeio, respondeu a loira. Eu a ajudarei com as malas ao mesmo tempo, ela deu um tapinha na cesta do bicicletário com a mão. Obrigada, concordou Angélica, ainda envergonhada. Se você realmente não se importa. A propósito, não nos conhecemos. Ele estendeu a mão. Alejandro. Angélica, respondeu a garota. O aperto de mão foi firme. E assim, eles seguiram em frente. Começaram a conversar. De coisas insignificantes, mas quando chegaram à porta da casa, Angélica, por algum motivo, começou a sentir que conhecia Alexandre há muito tempo. Ela abriu o portão, esperando que ele viesse em frente. Mas o cara parou na frente deles, descarregou as malas e as entregou de volta ao proprietário. Talvez, Angélica engoliu nervosamente, você queira entrar e nos ver? Sabe, para cumprimentar o vovô e tomar uma xícara de chá. Obrigada, mas não. Tenho que ir. Respondeu o rapaz e fez uma cara de espanto novamente. Bem, tudo bem, encolheu os ombros Angélica. Então, tchau. Até mais tarde. Respondeu o rapaz, deu a volta na bicicleta e retornou. Eu não gostaria disso, Angélica deu de ombros trêmula, embora a sala estivesse muito quente. O que aconteceu com mamãe? E com ela, minha querida, o que aconteceu? E, mais uma vez, sinto muito que você tenha que saber tudo isso. Sua mãe se apaixonou por um homem quando se formou. Ela era claramente um caso perdido. Mas ela decidiu que ele era um homem destinado pelo destino. Na época, eu estava doente, com algo parecido com asma, e como tive a oportunidade, decidi me mudar para o interior para melhorar minha saúde. Ao mesmo tempo, comecei a ensinar os moradores locais. Quero dizer, havia uma escola aqui, tudo, mas eu ensinava, eu era, digamos, um tutor de história. Eu gostava de coletar o folclore local.
Até me ocorreu uma vez encontrar um tesouro, de acordo com as lendas, enterrado aqui em algum lugar. E você pode imaginar, nós o encontramos. Um pote de moedas antigas. Pelo que me lembro agora, a recompensa foi honestamente dividida entre todos nós. Tínhamos uma semana de caminhada na época. Enfim, viemos para cá. Selena estava muito triste por ter deixado seu amado. Mas foi assim que aconteceu. Ele era casado e sua esposa estava grávida. Então, Selena decidiu lançar um feitiço de amor à moda antiga. E ela escolheu Aleftina como sua assistente. Tínhamos uma mulher tão velha aqui, uma mulher perversa. Ela convenceu Selena a ir para a floresta, à noite, para o pântano. E lá fazer algo sombrio. Em geral, quando voltamos para a cidade, o próprio homem começou a correr atrás de Selena. Eu estava preocupada com minha filha, porque ele mudou de ideia sobre seu amor. E acabou que ele teve um infortúnio na família, a esposa perdeu um bebê e os médicos disseram que eles não terão mais filhos. Então ele provavelmente estava procurando uma substituta para ela. Só que o temperamento que eles tinham com Selena não era nada parecido e ele começou a xingá-la com frequência, ofendido. E então descobriu-se que ele tinha outra amiga e que ela estava grávida. Aparentemente, ele ainda estava bem com sua esposa, mas tinha um caso paralelo. Em geral, ele deixou minha Selena. Oh, quantas lágrimas derramei por ele! Eu pensei que aqui, no próximo verão, quando viéssemos para cá, descansar, o ar fresco a curaria. Mas eu estava errada. Selena colocou na cabeça dele que foi por causa de sua bruxaria que sua esposa perdeu o filho amado. Eu disse a ela que esse absurdo é estranho, mas ela não me ouviu e continuou dizendo que seria punida por isso, que o karma a pegaria. Os tempos não eram fáceis naquela época, neta. Não era o coração dos anos 90, é claro, mas em alguns lugares eles ainda estavam de pé. Bandidos. De qualquer forma, em Cabanchiqui já havia casas de campo sendo construídas, as pessoas mais ricas estavam passando seus verões. E aconteceu que minha Selena começou a ir para a floresta. A própria Aleftina lhe aconselhou, é claro, não de graça, alguns rituais para remover as consequências do feitiço. E um dia Selena encontrou alguns bandidos na floresta. Eles tiveram um tipo de confronto. Em suma, foi um negócio ruim. Mas aconteceu que o líder gostou dela. Ele disse que a deixaria ir se ela. De qualquer forma, ela teve que dormir com ele para que ele pudesse fingir que ela não estava lá. Para que ele silenciasse seus homens, que tinham medo de que ela contasse a alguém o que tinha visto. Aqui. Ela ficou com esse homem por vários dias. Mais precisamente, ela fugia à noite e voltava de manhã. Ela se revelou a mim quando eles já estavam de volta à cidade e ficou claro que ela estava esperando um filho. Foi assim, neta, que você apareceu. Angélica ouviu e pareceu-lhe que o avô, é claro, estava se referindo a outra pessoa, porque, bem, nem tudo poderia estar relacionado à sua mãe favorita, a ela mesma. Mas ela se deu conta de que era verdade e que tudo aquilo era sobre ela, sobre sua família. Robert fez uma pausa e, depois, vendo nos olhos da neta que ela entendia tudo, continuou. Ele tentou encontrar o homem, mas descobriu que o líder havia fugido, alguém havia brigado e ele teve que fugir. E Selene lhe disse para não procurar, para não se irritar. Naquela noite, Angélica foi atormentada por sentimentos ambivalentes. Por um lado, ela percebeu como era importante entender o que estava acontecendo com sua mãe. Mas, por outro lado, ela agora sabia. Com certeza que sua vida nunca mais seria a mesma. E parecia que agora havia algo dentro dela que estava confundindo tudo ainda mais, empurrando-a para algum lugar? Para a escuridão. No dia seguinte, o avô disse que estaria muito ocupado, que tinha que ligar para seus amigos na cidade, que prometeram encontrar um bom corretor de imóveis para ele também enviar alguns documentos sobre o apartamento para que, aos poucos, começassem um grande negócio para vendê-lo. Não agora, é claro, mas mais tarde. Não agora, é claro, mas mais tarde, quando a herança estiver resolvida. Mas temos que começar agora. E o que eu faço?
Angélica suspirou. Oh, libélula! Eu realmente como um pouco. Bem, pense em um caso. Pronto, você pode continuar limpando a casa, pode preparar o jantar. Robert enrolou os dedos, listando, mas depois, vendo a cara de nojo da neta, resolveu ter outra ideia. Melhor ainda, vá à biblioteca. Aqui está uma boa ideia. Aqui, vou escrever uma lista de livros para você dar uma olhada lá. Estou pensando em escrever um livro sobre o folclore local. Então, você, procure e traga estes. Esse caso não poderia ser considerado particularmente empolgante, mas, em primeiro lugar, Angélica parecia muito mais interessante do que ficar em casa e, em segundo lugar, a garota se repreendeu mentalmente mais uma vez pelo fato de que ela até mesmo reclamava. Assim, ela decidiu trazer o que precisava para o avô e, assim que ele voltasse, fazer, de fato, o almoço. A biblioteca acabou sendo exatamente como Angélica esperava, pequena, mas muito aconchegante. O cheiro dos livros era acompanhado pelo cheiro de madeira fresca e recém-reformada. Depois de concluir as formalidades de registro como nova leitora, Angélica vagou pelas prateleiras, parando de vez em quando para pegar um livro, abri-lo e depois guardá-lo novamente. Ela não estava com vontade de ler nada. Então, decidiu pegar rapidamente o que seu avô havia lhe dito para trazer. Oh! Disse a garota, quando puxou um dos livros, mas ele não cedeu, então ela puxou com mais força e o volume escorregou da prateleira, e atrás dele havia um homem, e aconteceu que eles queriam pegar o mesmo exemplar ao mesmo tempo. Olá! Disse Angélica e sorriu, porque o outro visitante na biblioteca vazia àquela hora era Alejandro. Parece que estamos nos tratando pelo primeiro nome, ele sorriu. Sim, desculpe. Desculpe-me. A garota estava completamente confusa e apressadamente lhe entregou um livro. Pegue-o, acho que você foi a primeira a pegá-lo. Tudo bem, ela recusou. Eu só estava procurando algo para ler sobre as lendas locais. E parece que você está compilando uma lista, ele assentiu, seus olhos apontando para a folha na mão de Angélica. Meu avô me enviou. E para que você precisa dela? Para mim, para o livro. Você também é historiador? Angélica ficou surpresa. Não. Sou escritor e estou trabalhando em algo. Decidi não desperdiçar meu tempo enquanto estiver descansando aqui. Talvez. Você pode me recomendar alguma literatura? Estou procurando um livro sobre lobisomens. Isso é para o vovô, respondeu Angélica imediatamente. Eu não leio esse tipo de coisa. Não gosto de histórias de terror. Ah, você está perdendo muita coisa, piscou Alexander. É natural da natureza humana buscar o medo seguro, e é isso que experimentamos quando lemos literatura apropriada ou assistimos a filmes. Não, continuou Angélica, recusando com confiança. Eu, de alguma forma, e na vida, e ela tossiu sem jeito. A propósito, e talvez, na verdade, no chá para nós virmos? Talvez, o cara parecia responder de forma simples, mas havia algo infinitamente teimoso em sua voz, como se ele nunca fosse visitá-la. Mas ele veio. Naquele mesmo dia, ele apareceu às 7 horas da noite com um buquê de flores e um bolo. Oh, isso é desnecessário, disse Angélica, envergonhada, pegando o buquê. Oh, o que você acha? Brincou Alexander, entrando na casa. Trouxe o bolo por precaução. E se você for uma péssima cozinheira? Ele deu uma piscadela para a moça. Angélica quase engasgou de indignação, mas depois, apreciando a piada impertinente, sorriu. Eu sirvo uma torta de casca de bétula para convidados inconvenientes, mas essas loiras bonitas podem contar com algo melhor. O avô cumprimentou o convidado amigavelmente, mas sem piadas. Eles se sentaram para tomar chá e a conversa começou. Descobriu-se que Alexander veio para Cabanchiqui para descansar da agitação da cidade e, ao mesmo tempo, em condições tão favoráveis e inspiradoras, para trabalhar em alguns de seus projetos literários.
Ele tinha 24 anos, acabará de se formar na faculdade de filologia e iria dedicar sua vida à literatura, não apenas como escritor, mas também como editor, e planejava trabalhar em uma editora. Alexander falou generosamente sobre si mesmo, exceto sobre sua família. Ele deixou escapar frases genéricas sobre o fato de seu pai e sua mãe não estarem mais no mundo. E, naturalmente, depois disso, nem Angélica nem Robert começaram a perguntar sobre qualquer outra coisa. E então, de alguma forma tão imperceptível, Alexander e Angélica começaram a se ver cada vez com mais frequência. Eles estavam, de fato, se encontrando como amigos. Descobriu-se que Alexander sabia apenas um pouco menos sobre a área do que o avô Robert. Alexander mostrou a Angélica um lago na floresta incrivelmente belo e, embora agora estivesse completamente fora de época, com base nas palavras dele, ela facilmente e vividamente imaginou como no início do verão ele fica coberto de flores de íris. O rapaz a convidou para descer em uma pequena caverna, mais provavelmente até mesmo em uma gruta, mas Angélica recusou categoricamente e ficou com medo. E ela não escondia o fato de que fazia questão de não sair depois do pôr do sol. E um dia ele lhe perguntou diretamente: "Você tem medo do escuro? Por que você diz isso?" Angélica respondeu como se fosse indiferente, mas seu coração congelou. Porque parecia um pesadelo para ela que o garoto de quem ela tinha começado a gostar tanto, e com quem ela passava mais tempo do que com qualquer outro homem que já tinha conhecido, aprendesse com ela um medo tão estúpido e vergonhoso. Era apenas um pensamento. Angélica bufou indignada e se apressou em mudar de assunto. Mas, gradualmente, seus encontros começaram a assumir um caráter ligeiramente diferente do que poderiam ter com amigos. Alexander começou a procurar oportunidades para tocá-la com mais frequência. Angélica, sem entender o motivo, mas de alguma forma o evitava, encolheu-se toda. E uma vez, quando ele se despediu dela e eles se separaram já na varanda da casa dela, Alexander aproximou o rosto dela, com as pontas dos dedos delineando a maçã do rosto e descendo até o queixo. Ele não disse nada, mas se aproximou mais. "Não!" exclamou a garota e se afastou abruptamente. A cabeça dela voltou para os ombros dele, as palmas das mãos pressionadas contra seus ombros, empurrando-a para longe. Angélica não sabia que, naqueles momentos, Alexander podia ler o medo misturado com o nojo em seus olhos. E ela percebeu que esses sentimentos não combinavam com ele. E ele queria despedaçar aquele que ousava machucar a pessoa que era indiferente a ele. Alexander jurou a si mesmo que não hesitaria em descobrir quem Angélica havia encontrado antes. E então ele descobriria quem a havia tratado indignamente. Mas, no momento, ele estava fingindo que tudo estava bem. E simplesmente, como se nada tivesse acontecido para se despedir, ele foi embora. Um dia, a menina voltou da loja e, arrumando suas compras, começou a contar ao avô sobre a conversa que tivera com o vendedor. Era uma conversa comum, na verdade sem sentido, até que Angélica mencionou que, de acordo com a vendedora, Alexander gostava muito de passar as férias aqui, porque há alguns anos ele veio com seu pai Billy. "O quê?" O avô fez a pergunta de forma tão incisiva e em tal tom que Angélica deu um pulo e quase deixou cair a caixa de ovos que estava prestes a colocar na geladeira. "Bem, eu já lhe disse que Alejandro está aqui com o pai dele?" "Repita o sobrenome dele." "Você disse." "Billy." "Sim," assentiu a garota sem entender nada do que se tratava. "Você não deve vê-lo novamente," disse Robert e sentou-se em uma cadeira, levando a mão ao peito. Estava difícil respirar. "Oh, isso é, e a criatura?" "Vovô." Angélica se assustou várias vezes ao mesmo tempo, tanto pelo fato de seu avô estar doente quanto por ele ter reagido assim à simples menção do nome do padre Alexander. "Ele está doente, doutor?" "Não, neta," o velho enrugou o nariz. "Está tudo bem. Não há necessidade de um médico. Ainda não estou decrépito. E quanto àquele, e jovem? Você não deve vê-lo novamente, está ouvindo?" "Mas..." Angelique piscou com força. "Por quê?" Robert olhou atentamente para sua neta. Ele balançou a cabeça.
Querida, confie em mim. É melhor assim. Mas Nós temos, começou Angélica de repente. Estamos com ele. Ele me chamou. Em um encontro. O que foi? O avô começou a se levantar, mas depois voltou a se sentar. Isso é. Não, isso é impossível. Mas por quê? Por quê? Ele fez algo errado? Por que você está me proibindo como uma garotinha? Sou adulta e posso fazer o que quiser. Não. Enquanto eu viver, você não poderá ver isso. O filho do Belry não pode ser um bom homem. Então, isso é sobre o pai dele? Angélica finalmente descobriu. Eles se conheciam? Robert finalmente se levantou. Ele se aproximou e colocou suas mãos trêmulas nos ombros de Angélica. Sim, neta. Billy. Esse era o nome do homem que. Ele é seu pai. Billy é o valentão que destruiu a vida de sua mãe. Alexander é o filho dele. O que significa que ele é seu irmão. Angelique sentiu como se o ar da sala tivesse se dissipado. Ele estava lá e depois desapareceu. Em vez disso, havia chamas. E agora elas atingiram seu peito com uma onda pesada, fazendo-a ofegar e olhar em volta em pânico. A garota esperou em pânico quando perderia a consciência, cairia desajeitadamente no chão. Sim, ela cairia e se machucaria. Mas, por alguma razão, isso não estava acontecendo. O que estava sendo dito simplesmente não podia ser verdade, não. Que seu Alexander. Aquele homem que a fazia rir com tanta facilidade, cujo toque inocente despertava uma tempestade de sentimentos? Ele acabou se tornando seu irmão? Isso é impossível. É um erro. Não deveria ter acontecido dessa forma. À tarde e à noite, durante as quais Angélica mal fechava os olhos à beira do amanhecer, pareceram-lhe uma eternidade agonizante. Ela perguntava repetidamente ao avô como isso era possível. Poderia ser outro Billy? Mas ele respondeu que não, era ele. Afinal de contas, esse homem, que foi mencionado na conversa na loja, muitas pessoas se lembravam dele até agora, ele deixou toda a vizinhança com medo. Angélica não sabia o que pensar. De repente, ela se lembrou de como Alexander havia assustado aqueles caras no carro. Eles se afastaram tanto. Será que as aparências e as impressões se revelaram enganosas? Será que o pai dela criou Alexander para ser uma cópia de si mesmo e ele é um monstro? E Angélica também não conseguia entender. Será que o próprio Alexander sabia? Será que o próprio Alexander sabia? Será que o Alexander sabia que seu pai era um bandido? E apesar de seu avô ter ordenado e praticamente implorado para que ela não o visse mais, Angélica decidiu fazer suas próprias coisas. E, no dia seguinte, ela foi ao local onde eles haviam combinado de se encontrar fora do vilarejo, perto da borda da floresta, onde começava o campo de onde o centeio havia sido colhido recentemente. Ao ver Alexander se aproximando, a garota se levantou do toco onde estava sentada e juntou as mãos. Olá, disse o rapaz e franziu a testa, notando o rosto dela com uma expressão, na qual se misturavam medo, nojo e esperança, que ele nunca tinha visto antes. Angélica decidiu cuidar dele rapidamente. Disseram-me que o nome de seu pai era Billy. É verdade? Ele era. Ele era um gangster, não era? Alexander ficou surpreso, ele não esperava essa conversa. Ou melhor, ele não esperava que acontecesse tão cedo e de uma forma tão estranha, quando não era ele quem estava dando o tom. Sim. Billy estava fazendo negócios. Não totalmente legal. Ele tinha sido punido por isso. E então ele voltou aos negócios sem cometer erros. Erros? Angélica arfou e deu um passo para trás. Então você chama a sujeira e o sangue nas mãos dele de erros? Angélica, acalme-se. Eu não disse isso dessa forma. Eu só quis dizer que, no final, ele... no fim das contas. Estou mais interessado em saber como tudo começou.
Seu pai, e soluçou a garota. Ele. Minha mãe. Alexander fechou os olhos por um momento e depois, abrindo-os, olhou, como pareceu a Angélica, para dentro de seu coração. Eu sei, Angélica. Ouça, tenho muito a lhe dizer. Há tanta coisa que você não sabe. E eu? Então você sabe? Ela exalou. Você sabe. Que você? Você é meu irmão? Disse a garota com uma voz incolor. Você é meu irmão. Você também sabia disso e... Você me convidou para sair. Você quase... Me beijou então. Como você pôde? Como você pôde? Angélica sentiu náuseas. Uma massa viscosa e sufocante parecia inundar todo o seu ser. E era uma sensação que ela conhecia bem. Ela havia experimentado isso quando seu padrasto a atacou. O avô estava certo, a garota soluçou. Angélica. Eu vou lhe explicar tudo, eu não, e começou o garoto, mas Angélica, que havia gritado brevemente, não o deixou terminar e deu um tapa em sua bochecha com a palma da mão. Angélica nunca havia batido em ninguém antes. E ela bateu com tanta força. Parecia que por dentro ela estava se quebrando, queimando algo infinitamente precioso, que nunca mais voltará. Eu odeio você. Eu odeio você. Não se atreva. Chegue mais perto de mim. Sufocando as lágrimas, Angélica se afastou. Nunca. Está me ouvindo? Nunca. E ela fugiu. O vento soprava em seu rosto. O tempo começou a se deteriorar e, do horizonte, flutuavam rapidamente monstruosas nuvens fofas de tempestade. Alexander não correu atrás dela. Ele ficou onde estava. Ele não sabia. Ele não sabia como dizer a ela que ela não sabia toda a verdade. E que eles poderiam ficar juntos. Não havia nenhum obstáculo para isso. Ela só não queria ouvir sobre isso. Ela também foi distraída por uma ligação telefônica. Era uma ligação de um homem a quem Alejandro havia pedido para resolver um assunto importante e, desde as primeiras palavras, quando ele atendeu, ficou claro que tudo era muito pior do que ele pensava. À medida que se aproximavam da casa, Angélica começou a sentir um mau pressentimento. A garota congelou quando viu uma ambulância branca no pátio e, em seguida, correu para frente, o mais longe que seu fôlego e suas forças poderiam levá-la depois de fugir de uma traição impiedosa, nojenta e revoltante. Vovô! Vovô! Gritou a garota, correndo em direção à maca que estava sendo colocada no carro. O que aconteceu? Você é neta dele, Angélica? Perguntou o médico que a segurava com cuidado. Ele chamou você. Não se preocupe, ele está vivo. Um ataque cardíaco. Ele precisa ser hospitalizado, pode vir conosco. O jovem médico falou de forma rápida e clara, mantendo contato visual com a garota angustiada. Sim, concordou Angélica, é claro que ela queria vir. E ela estava tão assustada com o querido e amado avô que todos os outros problemas, seu próprio sofrimento, ficaram em segundo plano. No final, depois que o avô estava na ala hospitalar do centro distrital sob a supervisão atenta dos médicos, Angélica teve que voltar. Com muita dificuldade, mas os médicos conseguiram persuadi-la de que passar a noite no hospital não era a melhor ideia. Além disso, a paciente precisava trazer alguns objetos pessoais necessários de casa. E foi somente quando saiu que Angélica percebeu que não tinha dinheiro nem telefone celular com ela. E, nesse meio tempo, estava ficando cada vez mais escuro. Uau, que multidão! Um carro com crianças da vila diminuiu a velocidade perto dela. Está frio para olhar para você. Sorriu o motorista sentado no banco do carona. Angélica ficou surpresa ao perceber que estava muito frio, e ela estava usando um vestido leve, que havia escolhido pela manhã, quando o tempo ainda estava maravilhoso e quente no verão. Ela está esperando o bonde? Perguntou o rapaz no banco de trás, mas foi imediatamente acotovelado na lateral por seu parceiro. Pare de rir, você não vê que há algo errado com ele?
Ele se inclinou para fora da janela. O que há de errado com ele? Angélica não gostava de chorar na frente de estranhos, mas aqui ela começou a chorar e disse que seu avô tinha ficado doente e ela não sabia como chegar em casa. Então, isso. Entre, nós lhe daremos uma carona. O motorista acenou com a mão em sinal de convite. Bem, se você não estiver com medo, como da última vez. Nós somos honestos. Não somos pessoas más. Angélica assentiu com a cabeça. Ela achava que já havia se enganado uma vez. Ela achava que Alexander era um cara legal, tinha se apaixonado pelo fato de ele ser legal, e acabou acontecendo. Então agora ela abriu a porta sem medo e subiu no banco de trás. Os dois rapazes tiveram que se espremer. No caminho, eles trocaram algumas frases. Os rapazes se apresentaram como Max, o motorista, Mickey, aquele que havia perguntado sobre o bonde, Harvey e Steve. E então um deles mencionou Alexander na conversa. Angélica perguntou sobre um homem sobre o qual ela não queria falar. Eles brigaram? Eu pensei que eles estavam saindo. Disse Harvey. Bem, é de conhecimento geral na cidade. Não. Não é nada disso. Angélica explodiu em chamas. Não é nada do que eu pensava que era. Ele é um homem terrível. Aquele é o Alexander? Max ficou sinceramente maravilhado. Vocês, mulheres, não entendem nada. Vocês querem caras maus. Vocês não gostam desses caras. Eu tenho uma avó, e ela, aqui Max balançou o punho no ar. E ela é tão rigorosa que diz que Alexander é de ouro, não é um homem e, em geral, é um aristocrata. Não, Angélica balançou a cabeça teimosamente, não. Não é verdade. O pai dela. Com um esforço de vontade, a garota se silenciou. Não era suficiente iniciar estranhos na história da família. E quanto ao pai dela? Steve coçou a nuca. Você quer dizer Belry? Bem, é uma história e tanto, não é? É como uma novela brasileira. Em geral, estamos falando há muito tempo que o Belry tem um herdeiro, que o filho dele apareceu, que ele levou a criança depois que a mãe dele morreu em um acidente lá. Bem, você sabe, uma palavra foi dita, outra palavra foi acrescentada e começou. Todo mundo sabe de tudo, como se tivesse estado lá pessoalmente. Mas, na verdade... Mickey interrompeu. Belry tinha um amigo, seu melhor amigo. E um dia ele sofreu um acidente de carro. Ele e sua esposa morreram. Belry era muito amigo dele, era como um irmão. Assim, seu filho ficou órfão. Embora ele já tivesse 18 anos de idade, o coração de Belry estava com ele. Exatamente, disse Max, ele também criou o garoto. Então, ele lhe disse que era órfão, mas não era órfão de jeito nenhum. Eu sempre fui um filho, e agora você não tem nada para viver sozinho, vem até mim, eu lhe darei tudo. E Alexandre concordou. Quem recusaria, hein? Quando Belry saiu do crime, ele se tornou um homem de negócios. Ganhou muito dinheiro. E então ele morreu. Assim como seu amigo no acidente. É místico. E então ele... Houve muito barulho de que Belry deu tudo a esse cara em seu testamento. Ele era um cara normal, mas agora é um milionário. Obviamente, todos estavam se perguntando por quê. Então, começaram a conversar. Belry viveu sua vida inteira sozinho. Ele tinha mulheres, mas só por um tempo. Ele as trocava como se fossem carros estrangeiros. Acho que depois que ele percebeu que não tinha tido tempo para ter filhos. Mickey voltou a participar da história. Eles começaram a dizer que Alexander era filho de Belry. Sangue. Bem, como se ele tivesse tido um caso com a esposa de um amigo uma vez, para não arruinar a família, mantivesse tudo em segredo. Então, de alguma forma, todos aqui decidiram que Alexander era o herdeiro do bandido e pronto. Bem, no começo também pensamos que,
quando o herdeiro chegasse, todos nós voltaríamos a ser bandidos. Mas depois conversamos com ele e ficou claro que Alexander não está fazendo nada disso. Ele é tão puro quanto a neve. E o que eles dizem? Bem, quem se importa se ele é filho do Beori ou não? Beori é como um segundo pai para ele. Ele o ajudou a se reerguer. Oh, tivemos uma boa conversa, disse Steve, acenando com a cabeça para a estrada, onde a cidade se aproximava. Bem, nós o pegamos lá. Bem, você. Angélica saiu do carro como se estivesse em transe, ela não conseguia encaixar na cabeça tudo o que estava ouvindo agora. Em geral, nós lhe contamos tudo como está, resumiu Max, adeus. E o carro se afastou. Angélica atravessou o pátio em direção à casa. O luar tênue, branco como leite, perseguia as folhas secas de outono, alguns galhos rangiam sob seus pés, e a garota pensava, de forma distante, no fato de que o jardim estava em tal estado de degradação que seria necessário colocar tudo em ordem. Angélica não se permitiu pensar que algo terrível poderia acontecer com seu avô. O vovô Robert é um cara durão, ele vai ficar bem, vai viver 100 anos. Forçando-se a sorrir, Angélica subiu a varanda e parou na porta. Acho que ela trancou quando saiu correndo na ambulância. Se esse retorno à casa com as portas destrancadas tivesse acontecido com ela antes, ela teria ficado apavorada. Mas os eventos passados a colocaram em um estado mental estranho, e ela agiu como se fosse uma máquina, sem pensar. E foi somente quando a porta se fechou e o corredor mergulhou na escuridão que Angélica acordou. Ela deu um grito baixinho e bateu na parede com a mão, procurando um interruptor. Onde está? Onde está? Eu o encontrei. Algo farfalhou e Angélica não percebeu imediatamente que era o vento uivando do lado de fora das janelas. E até que a luz brilhasse intensamente no corredor, Angélica permaneceu imóvel e seu olhar percorreu histericamente os cantos, o chão. O medo, aquele medo quase infantil e oculto, estendia suas garras, rastejava inexoravelmente. Mas ele foi afugentado pela luz. A garotinha até começou a rir quando seu avô disse, bem, que bobagem. No escuro não tem nada disso. Angélica, em geral, começou a pensar que não tinha medo de nada. Ela tinha menos medo do escuro. E as lembranças de seu padrasto e de suas mãos feias estavam desaparecendo. Tudo estava melhorando. Até que ela soube a verdade sobre Alexander. Angélica balançou a cabeça. O que diabos isso significava? Ele poderia não ser seu irmão. Mas o que isso muda? O que isso muda? Muda tudo? Ou ela não deveria ser tolamente ingênua? Porque como um homem como Beori poderia ter bons amigos, um jovem normal que concordou em viver e construir sua vida, de fato, sob o patrocínio desse monstro? Angélica balançou a cabeça, ela estava pensando na coisa errada. Afinal, agora ela tinha outras coisas a fazer, pegar as coisas de que seu avô precisaria no hospital. Ela também tinha que informar seus amigos sobre o que havia acontecido? E, é claro, preparar uma refeição caseira. Essas eram todas as coisas que Angélica decidiu fazer de manhã cedo. A menina sorriu, imaginando como surpreenderia o avô com suas panquecas de abobrinha favoritas. Só que você não precisa fritá-las, e é melhor assá-las no forno. Ela foi para o quarto e programou o despertador para as 7 da manhã. Depois, tomou um banho e vestiu seu pijama favorito. A garota foi até o criado mudo para acender a luz. Ela já havia se conformado com o fato de que provavelmente dormiria com alguma luz acesa pelo resto de sua vida. Mas sua mão encontrou apenas o vazio. Angélica franziu a testa e a deixou cair no chão. Ela olhou em volta, atrás do criado mudo e embaixo da cama. A lâmpada não estava em lugar nenhum. Mas ele se lembrou de que ela estava aqui. O avô nunca mexeria em suas coisas sem pedir, então por que ele deveria? De repente, a luz do quarto se apagou. Angélica ofegou e correu para o telefone. Depressa. A luz brilhante da pequena lanterna que ela carregava atravessou a escuridão. Ela saiu para o corredor.
Parecia não haver luz em lugar algum, nenhum dos interruptores havia disparado. Angélica suspirou. Que tempestade! Ela se sentiu desconfortável, teria mesmo que passar a noite assim, deixando o telefone ligado até a manhã seguinte? Ela olhou para a imagem da bateria e agarrou a cabeça, passou os dedos pelos cabelos e apertou-os nervosamente. Restava apenas uma divisão verde, o telefone estava praticamente morto e, como não havia eletricidade, isso significava que ele estava prestes a se desligar. Mas antes que o pânico se instalasse, ela se lembrou de que na cozinha, no armário dos doentes, havia as velas e fósforos mais comuns para serem guardados. Isso significava que tudo ficaria bem, ele não seria deixado na escuridão total. Era apenas uma curta caminhada até a cozinha. E para não ficar tão assustado, porque a escuridão era muito grande ao redor, Angélica começou a cantarolar baixinho uma canção. Uma voz linda, minha pequena. A menina parou como se tivesse batido em uma parede. Seu corpo se enrijeceu. Não de medo. Era uma sensação diferente. Dura, envolvente, paralisante. Ele respirava com frequência. Sentiu falta de seu pai? Angélica desviou o olhar e então encontrou forças para se virar. Seu padrasto estava parado a 1 metro de distância dela, na soleira do cômodo ao lado, a sala de estar, fracamente iluminada pela lua, que finalmente havia emergido como um disco cinza através das brechas nas nuvens de chuva. Como? As palavras ficaram presas em minha garganta, minha língua se recusou a pronunciá-las. Você achou que seu pai o salvaria? Meu padrasto sorriu, ou melhor, sorriu. Sem esconder seu prazer, mas sem retardá-lo, ele contou à sua enteada como foi. Como ele caiu em si pela manhã, espancado, humilhado. Por alguns dias, tudo ficou na mesma, onde a pequena escória e o velho desapareceram. Mas então começaram a surgir pensamentos diferentes. E então um homem entrou em contato com ele, ligou para um advogado que representa os interesses de Robert e disse que Robert pretende vender o apartamento. E eu pensei, continuou o padrasto, o que isso significa? O arrimo de família, na rua? Todo mundo, a Angélica cresceu, ficou grande e pronto, eles não precisam de um homem em casa, ela acha que vai viver sozinha? Ela é tão grande. Bem, o que são seus olhos esbugalhados? O padrasto deu um passo à frente. O senhor. Seu avô, começou Angélica, mas ele a interrompeu. Você é boba, Angélica. Não, foi diferente. Estou aqui há muito tempo. Eu estava cuidando de você. Bem, é uma bela casa. Cara, eu acho. E você era tão pobre. Bem, nós vamos resolver tudo, e ela murmurou baixinho, pensando em algo, e sorriu para ele novamente de uma forma desagradável. Ele a olhou de cima a baixo, como se a estivesse apalpando. Você está se escondendo em seu pijama como um saco. Deveria vestir uma camisola ou, melhor ainda, algumas meias. Angélica estremeceu. Ela balançou a cabeça. Não, e sussurrou ela, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Eu estava pensando, continuou o padrasto, e deu mais um passo. Que sorte foi essa? O velho se foi. Você e eu, querida, sozinhos. A noite é longa. Teremos tempo para conversar. E você terá tempo, então, para assinar a sua parte do apartamento para mim. O quê? Isso soou tão absurdo que Angélica saiu de seu estupor. Eu nunca. E você não jura, respondeu John com rigidez. Você logo vai mudar de ideia, vai fazer o que eu mandar. Vou ensiná-la a obedecer. E então ele correu para ela. Ele não sabia que, com suas palavras, tinha levado Angélica a reunir toda a força que lhe restava, toda a sua vontade de resistir, e a direcioná-la para sua própria salvação. Com um grito, ela se esquivou dele e, ao mesmo tempo, empurrou com força. John, embora fosse maior e mais pesado, perdeu o equilíbrio e, pelo modo como seu hálito fétido soprava sobre ela, Angélica adivinhou que ele estava bêbado.
E enquanto seu padrasto, xingando maldosamente, se levantava, ela, iluminando seu caminho, correu para dentro da casa. Escada, corredor, vire. Para o primeiro cômodo que conseguiu encontrar. Foi aí que Angelique percebeu seu erro. Ela deveria ter corrido para a rua e depois para a vila. É claro que ali, na estrada, não haveria lugar para se esconder. Mas o que impediria seu padrasto de vir procurá-la agora? E a garota também pensou que agora era a hora de pedir ajuda? Mas, de repente, o celular ficou sem bateria. Gemendo, Angélica o sacudiu como se isso fosse reavivar a bateria. Nesse cômodo, também havia um pouco de luz entrando pela janela. Angélica podia ver a mesa, uma grande poltrona com encosto entalhado. Era aqui que o avô queria fazer um escritório. E, de repente, seus olhos caíram sobre a mala, a segunda mala de viagem de seu avô, que a incomodara no trem. Angélica levou apenas alguns instantes para se lembrar do que havia nela e como poderia ajudá-la. Enquanto isso, atrás da porta, em algum lugar do corredor, os gritos bêbados de John e os sons de portas se abrindo podiam ser ouvidos. Ele estava verificando os quartos, procurando por ela. E não havia dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, e muito provavelmente não tarde demais, ele chegaria a esse quarto. Haveria outra saída? Angélica correu para a janela, abriu-a, mas... Primeiro andar. Não havia nem mesmo arbustos que pudessem, em teoria, amortecer sua queda, apenas a pedra nessa parte do pátio. Angélica chorou novamente. A liberdade está tão perto e ela não consegue alcançá-la. Enquanto isso, a julgar pelos ruídos, seu padrasto estava ocupado verificando o quarto do outro lado do corredor. Tentando não fazer nenhum barulho, Angélica pegou a bolsa. Ela abriu a caixa. Naturalmente, era impossível manusear uma ferramenta como essa armadilha em silêncio. A garota teve tempo de praguejar para si mesma, bem, onde ela conseguiria força e, em geral, como lidar com essa coisa. A armadilha não tinha dentes, por isso, Angélica podia agir com mais ousadia, com mais força, sem medo de se machucar. Finalmente, ela se abriu com um estrondo. Como ela fez isso e não percebeu, apenas trabalhou com as mãos, desligando a cabeça. No momento seguinte, a armadilha estava no chão, perto da porta. E a própria Angélica escapou, escondida atrás do armário. Bem a tempo. A porta se abriu lentamente. Onde você está, pequenina? Você sabe que eu não gosto de me esconder. Saia. Saia você mesmo, ou vai ser pior. A última palavra se transformou em um grito agudo de dor quando o pé de John ficou preso na armadilha. Só que ele não viu, porque quando entrou na sala, ele estava iluminando a tocha à sua frente, e não abaixo. Angélica foi direto para o padrasto, se esquivou, mas sentiu os dedos dele tentando agarrar sua perna. Que droga! John lançou mais alguns xingamentos atrás dela. A primeira onda de dor havia passado, e seu corpo tinha pouco senso de realidade depois da bebida. O homem percebeu que sua perna não parecia estar quebrada. John enfiou as mãos nos suportes e os puxou. E como Angélica, a fraca e temerosa Angélica, sabia como fazer isso? Como ela se atreveu? Depois de imaginar vividamente o que faria com ela quando chegasse lá, John finalmente conseguiu liberar o membro. Ele gemeu com os dentes cerrados enquanto se levantava. E decidiu que jamais deixaria a garota passar por isso. Angélica correu pela casa escura e, pela primeira vez, essa escuridão não a assustou. Agora, todo o horror, todos os medos, todo o pesadelo que só poderia existir para ela no universo, estavam incorporados em seu padrasto. A garota estava descendo as escadas, já havia colocado o pé no último degrau, quando, de repente, o pé do chinelo foi desajeitadamente para um lado. Aos gritos, Angélica caiu, batendo dolorosamente o cotovelo. Com a respiração ofegante, ela se levantou e ela esbarrou em algo, braços fortes envolveram, levantando-a do chão. A garota gritou, lutando para se libertar. Angélica, está tudo bem. Angélica, sou eu. A voz familiar teve um efeito instantâneo melhor do que se a luz tivesse se acendido de repente.
A luz, a propósito, vinha da rua, através da porta aberta, e vinha da lanterna que a pessoa que a segurava havia deixado cair no chão. Angélica olhou para o rosto de Alejandro, com a boca aberta e sem poder fazer nada, por algum motivo que ela não conseguia expressar em palavras. Ele é, e finalmente, ela deixou escapar roucamente. Seu padrasto? Alexander assentiu com a cabeça. Então ele se abaixou, pegou a tocha e, segurando Angélica debaixo do braço, levou-a até a porta. Venha, vamos embora, disse ele. Eu já pedi ajuda. Mas ela não conseguia dar um passo, seu tornozelo estava doendo. Alexander a pegou em seus braços e a levou para fora da casa. Seu carro estava bem em frente à porta do pátio. O que? Como você? Angélica se agarrou a ele desesperadamente quando ele a colocou no chão e, abrindo a porta do banco do passageiro, ajudou-a a entrar no carro. Eu lhe contarei mais tarde, respondeu ele severamente. Fique aqui. Aonde você vai? Não. Angélica ficou horrorizada quando percebeu que Alejandro estava voltando para casa. Tudo bem, ele se virou para ela. Mas ele não pode ir embora. Você não pode se safar com isso. Uma armadilha, Angélica se apressou em dizer, colocando os braços em volta dos ombros. Eu preparei uma armadilha. Como? Perguntou o garoto surpreso. Onde você? Há armadilhas na casa? Uma. Do vovô. Eu a coloquei no quarto, ele entrou e... Ele ficou preso com o pé. O que eu fiz? Alexander voltou e se inclinou na direção dela. Ele colocou as palmas das mãos no rosto dela, forçando-a a levantar a cabeça e olhá-lo nos olhos. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Apenas fique aqui. Muito mais tarde, relembrando os eventos daquela noite e do dia seguinte, Angélica se perguntou como todos eles, desde o momento em que Alejandro a carregou para fora de casa em seus braços, foram reunidos em um breve segmento, como se estivessem cortando fragmentos de um filme no qual ela, por vontade de um destino maligno, estava destinada a desempenhar o papel principal. O padrasto, bêbado demais e desajeitado, colidiu com Alexander no topo da escada, mas ele quase caiu e o rapaz conseguiu facilmente derrubá-lo no chão e amarrar as mãos do vilão com o cinto de sua própria calça. E então a ajuda chegou. Descobriu-se que o avô de Robert no vilarejo era um velho conhecido, alguém o visitou no hospital e, é claro, por causa dos visitantes não havia nada para pensar, nem que fosse um pouco, em manter o que aconteceu em segredo. Angélica apenas tentou amenizar a situação, para irritar menos seu avô. Mas, para seu espanto, ele só lhe disse que ela era uma boa menina. E na parte em que a armadilha foi enrolada e ela riu de tudo, e para a enfermeira dar uma espiada para saber o que tinha acontecido. Nada, disse ela, enxugando as lágrimas dos olhos. Aqui, ela tinha uma lembrança, com uma história, uma armadilha antiga. Diziam que costumavam pegar lobisomens com ela. Bem, é uma lenda, mas foi assim que aconteceu. Além disso, minha neta pegou um tipo de lobisomem, uma criatura que fingia ser um homem, em nossa família, e entrou. Ah, que história! Acontece que eu guardei essa porcaria todos esses anos por um motivo. John estava furioso com o fracasso de seu plano e não hesitava em falar com todo mundo que via, dizendo que odiava a enteada e que ela era uma garota má. Finalmente, ficou claro que ele tinha um problema em sua cabeça. John de repente começava a soluçar e dizia que ele era a vítima. Porque, enquanto estava sentado ali na escuridão da casa, enquanto caminhava por ela ferido, ele havia sofrido todo tipo de coisa. Ele jurou pela sua vida que Alexander, aquele que o havia agarrado, tinha olhos que queimavam com fogo e garras nas mãos, que cheirava como um cachorro molhado e tinha presas na boca que brilhavam ao luar. Agora ele também tinha medo e ficava histérico quando estava no escuro. John foi declarado louco. Você nunca mais o verá, disse Alexander, e abraçou Angélica, gentil e ternamente, com tanta força que era fácil sentir o desejo de proteger sua amada do mundo. Ele disse a ela que, há algum tempo, tinha ouvido que seu padrasto estava procurando por Angélica.
Alexander soube que John havia chegado à cidade e que, enquanto o padrasto vigiava a garota, ele próprio estava sendo vigiado. Alexander queria esperar um momento e falar seriamente com o homem. Ameaçá-lo. Mas aqui, ao que parece, ele deixou escapar. Em algum momento, ele recebeu a notícia de que John tinha ido a algum lugar. No início, ele pensou que John havia deixado a aldeia. Mas quando ela se deu conta de onde ele havia ido, mal conseguiu salvar Angélica. E quase imediatamente, no dia seguinte ao resgate, Alexander esclareceu a coisa mais importante. Ele disse que não era parente de Beori pelo sangue. Ele estava em dúvida sobre isso, mesmo quando o amigo da família o chamou. Ele disse ao próprio Billy honestamente, admitiu que os rumores haviam lhe dado dúvidas. E, para dissipá-las, sugeriu um teste de paternidade. No fim das contas, os rumores eram apenas rumores. E Alexander também disse que, em conversas confidenciais, seu empregador havia lamentado que ele havia feito muita coisa errada em sua vida, muita coisa errada. Robert, depois que Alexander salvou Angélica, mudou sua opinião sobre ele. E acrescentou que, durante sua doença, ele teve muito tempo para pensar sobre tudo. Eu estava errado, disse Robert com firmeza. O fato de Beori ser da família não significa que o próprio Alexander seja mau. Afinal de contas, John era da nossa família. Afinal de contas, são coisas diferentes, contestou Alexander de repente. Eu lhe dei as boas-vindas. E você e sua neta foram forçados a viver assim. Mas eu lhe agradeço por ter me dado uma chance. Vejo como você mudou a Angélica, sorriu Robert. Ela floresceu com você. De qualquer forma, como não há outro parente mais velho, eu pessoalmente aprovo seu casamento. Vovô! Exclamou Angélica. Nós não. Você chegou antes de mim, sorriu Alexander. Eu ia pedir a Angélica em casamento. Mas, aparentemente, agora não haverá surpresa. Mas a essência não mudará, não é mesmo? Com essas palavras, Alexander se ajoelhou no chão, tirou uma caixa de veludo escarlate do bolso e a abriu na frente de Angélica. Não sou bom em discursos longos e bonitos. Provavelmente porque estou mais acostumado a escrever livros. Só quero lhe dizer que a amo. Acho que é isso que chamam de amor à primeira vista. Quero que fiquemos juntos para sempre e estou disposto a fazer qualquer coisa para isso. Angélica ouviu e pareceu-lhe que tudo isso não estava acontecendo com ela. E, ao mesmo tempo, ela não duvidava da veracidade das palavras de Alexander. Concordo, respondeu a moça em voz baixa, e no momento seguinte em seu dedo havia um anel com um diamante grande, transparente e cintilante, como uma gota de orvalho. Além do avô de Robert, havia outros pacientes no quarto, e eles, que estavam em silêncio, mas observando com grande interesse, de repente começaram a parabenizá-la, e alguns até aplaudiram. Uma enfermeira, agora enojada com a dupla, deu uma espiada novamente, mas quando ouviu a causa da comoção, não conseguiu ficar indiferente. Depois que Robert se recuperou, é claro, eles conversaram sobre o futuro. Se antes o avô ia vender o apartamento para dar à neta um quarto individual e comprar um quarto para sua velhice, provavelmente com os mesmos velhos solitários, agora não havia necessidade disso. Alexander tinha condições suficientes para que Robert mantivesse sua casa. Mas isso não era tudo. O futuro marido de Angélica insistiu que a casa em Cabanchiqui fosse colocada na melhor condição possível, dotando-a das melhores alterações modernas. Mais necessariamente uma em que a casa pudesse manter seu estilo único e original. O avô estava certo, a sociedade de Alexander continuou a influenciar Angelique da melhor maneira possível. E, quando se casaram, ela estava livre do pesado fardo das lembranças do passado. Na noite seguinte ao casamento, quando chegou a hora de dormir, Alexander sorriu para sua jovem esposa e perguntou se deveria deixar a luz acesa à noite. Não, respondeu Angélica com um sorriso. Agora não tenho mais medo do escuro, porque tenho você. Pouco depois do casamento, a jovem realizou seu sonho de estudar na mesma faculdade em que seu avô havia estudado. Robert disse a ela que, é claro, a ajudaria em seus estudos. E Alexander publicou seu livro, uma coleção de lendas sobre lobisomens.
E, embora sua esposa ainda não gostasse dos livros e filmes de terror com os quais o marido às vezes se entretinha, ela leu o livro dele e disse que era muito interessante,